Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, boa noite. Meu nome é Jamile. Hoje eu estou aqui com vocês no Bate-Papo das 6 e o nosso tema é Maio Furtacor. Aqui comigo também temos a doutora Daiane, psiquiatra e médica do sono. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema tão significante. E também temos aqui a doutora Karen, ginecologista, médica obstetra. Obrigada pelo convite. É um tema significante, tão frequente, né? E tão palpável na realidade de todas as mulheres que são mães. E hoje, então, esse tema vai nortear o nosso bate-papo. É um tema que é pertinente ao mês de maio, que é o mês das mães, né? E o Maio Furtacor, ele vai falar da saúde mental materna, né? E é um tema que requer muito cuidado, muito respeito, e cada vez mais a gente vê essas mães adoecendo, né? Então, para a gente começar o nosso programa, eu gostaria que a doutora Karen trouxesse para a gente, assim, você que é obstetra, né? Como é que você lida com essa saúde mental dessas mulheres no seu consultório? Como é que essas mulheres têm chegado? Então, eu acho que a saúde mental ela deve ser abordada desde o pré-natal, né? Então, já durante o pré-natal, quando a gente tem um vínculo mais estreito com a gestante, a gente já consegue identificar fatores de risco que podem ocasionar uma depressão pós-parto após o nascimento do filho. Eu acho que a primeira diferenciação que a gente precisa fazer é o que é a tristeza comum do período pós-parto e o que é a depressão pós-parto, né? Então é muito comum a mulher, nas primeiras semanas após o nascimento do filho, ela experienciar uma sensação de humor rebaixado, tristeza, choro fácil, sensibilidade exacerbada. Isso tem explicação fisiológica na queda hormonal que ela experimenta após o nascimento. E tem também a potencialização do cansaço, né? A adaptação com uma nova rotina. Eu acho que isso aí é muito frequente, muito comum e deve ser enxergado ao mesmo tempo com naturalidade para tranquilizar essa mulher e essa família, mas o profissional, eu queria que a Daiane se posicionasse, o profissional também ele precisa estar atento para o que é o esperado e o que ultrapassa esse limite, né? E a literatura, ela dá pra gente um limite muito inespecífico, né? Sim. Do tempo, a gente pensa em tempo. Então, quando a gente pensa no blues puerperal, que é essa tristeza fisiológica após o nascimento, a gente pensa em algumas semanas, 15 dias, 20 dias, e quando vai ultrapassando, pelo menos esse é o limite que eu uso no consultório e que a literatura fala com mais acuidade, vai ultrapassando um mês pós-parto e essa mulher persiste com esse quadro, aí a gente tem que pensar na medicalização, né? Isso a gente pensando nas mulheres saudáveis. Uhum. Nas mulheres que já têm fatores de risco, eu acho que a gente precisa pensar dessa forma um pouco mais precoce. E aí, né, doutora, você podia trazer pra gente um pouquinho, né, como é que tem chegado essa gestante, se tem chegado, né? Porque essa campanha do Maio Furtacor, ela vem trabalhar essa saúde mental dessa mãe que sofre, né, dessa mãe que sofre não só com as psicopatologias ou com as doenças mentais,
mas com uma pressão social também, né? E tudo isso vai entrando nesse pacote. Então, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, como é que tá lá no seu consultório de psiquiatria, se isso tem chegado, se isso tem sido negligenciado, né? Porque por muito tempo foi negligenciado essa saúde, né? A gente entrou nesse conceito de que toda mulher nasceu para ser mãe, né? De que toda mulher já sabe ser mãe, assim, nasceu mulher... Precisa dar conta. Nasceu mulher, já sabe ser mãe e tem que dar conta do bebê e de tudo que vem junto com esse bebê. Né? Então, a minha pergunta aqui, e a minha preocupação até, né? Já que a gente está falando de uma campanha de conscientização, a preocupação é essa. Tem tido um movimento de busca? Assim, as pessoas estão tomando posse da importância disso? Então, a gente sabe que a prevalência da depressão pós-parto é em torno de 15%, segundo a OMS. Só que esses são os casos diagnosticados. Sim. Então, imagine a porcentagem quando a gente engloba os casos que não são diagnosticados. Entendeu? É uma prevalência muito maior. Só que, infelizmente, é negligenciado, porque a maioria não procura ajuda médica. Eu acho que essa campanha, todo esse incentivo de falar sobre a saúde mental materna, essa campanha do Maio Furtacor, ele vem justamente para mostrar para a mãe a importância de cuidar da saúde mental e o incentivo a buscar ajuda. Porque na maioria das vezes, muitas se sentem fracassadas, se sentem culpadas de estar sentindo aquilo. Como que eu vou estar triste? É um pecado, eu estou vivendo um momento de graça e alegria. E todo o estigma que gira em torno da saúde mental. Então, muitas não são incentivadas e apoiadas a buscar essa ajuda. O que acontece hoje? O pré-natal é fundamental para esse incentivo. Por quê? O médico que está de frente com a paciente, na maior parte do tempo, é o obstetra e os pediatras no pós-parto. Então, os que primeiro identificam essas alterações são os obstetras e pediatras. E hoje, eles estão com um olhar mais cuidadoso para a saúde mental da mulher e da mãe. Então, a maioria das que chegam no meu consultório hoje são encaminhados pelo obstetra ou pelo pediatra. Dificilmente vai uma mãe buscar ajuda por ela própria. Ela precisa de um incentivo, porque ela precisa de um apoio. Né? Mas aí eu acho que o profissional percebe mais do que a família. E a família tende a minimizar muito essa dificuldade com aquele discurso assim, não, filho é difícil mesmo, né? Vai passar, vai melhorar. E nisso aí a família tem um papel muito importante. Ou então até achar que a mulher não é forte o suficiente. Às vezes culpabilizar essa mãe por não dar conta desse do lugar de nascença, né? De nascença, aspas, né? Então, por isso que eu estava perguntando, porque eu tenho a sensação, né? E as estatísticas estão aí, são 15% só, né? A gente sabe que esse número é maior, de que a família não se atenta. Essa rede de apoio, ela não se estrutura de um jeito a acolher essa dor, mas às vezes para julgar essa dor. Os profissionais que já conhecem um pouco dessa, não é nem desse movimento, né, mas desse fenômeno emocional que acomete essa mãe, eles indicam mais. Mas eu ficaria muito satisfeita se os familiares, né, também pudessem ampliar a visão, pudessem acolher essa dor que é mais comum do que a gente imagina. E não só entre as mães, é muito comum, a maioria dos pacientes que vão ao psiquiatra, eles são levados ao psiquiatra. Entendeu? A pessoa, quando ela entra num quadro depressivo, ela tem dificuldade de identificar que ela não está bem, porque tem as desculpas, tem os momentos. Na maioria das vezes, as pessoas são levadas ao psiquiatra, elas não vão espontaneamente. Então, eu só queria assim, voltar aqui para o conceito da campanha, né? Eu acho que eu acabei
entrando nas perguntas, porque eu acho que tem tanta coisa bacana a ser falado disso, que eu fico com medo de alguma pergunta não ser... perguntas importantes não serem trazidas. Bom, então o Maio Futacor é uma campanha, ela acontece, acho que ela começou a acontecer recentemente, 2021, não me recordo bem, mas não tem tanto tempo que essa campanha começa a acontecer. Para quem quiser, pode acessar a internet, né? Qualquer um pode ser... distribuidor dessa campanha, pode ser, como é que diz? Divulgador, disseminador, multiplicador dessa campanha. E por que maio, né? Porque maio é o mês das mães, né? Maio é o mês das mães. E essa campanha ela tem esse objetivo, né? De trabalhar a saúde, de levantar reflexões, né? De ampliar os olhares para a saúde mental materna. E acho muito interessante, assim, a mesa hoje, ela está composta, e eu me orgulho muito dessa mesa, assim, de mulheres que viveram maternidade, que são profissionais liberais, né, que tiveram desafios ao longo dessa jornada. Assim, acho que não vai ter problema colocar aqui, mas não foi fácil para nenhuma de nós três, né? Cada uma de nós aqui, na sua trajetória, na sua história, teve movimentos de superações, né, teve que lidar com essas emoções. E é muito bacana, eu me sinto honrada de poder estar aqui trazendo esse tema, ajudando outras mulheres a passar por esses momentos com impacto menor, talvez do que nós passamos, se essas consciências tivessem sido mais verbalizadas, tivessem sido mais rearranjadas, né? Eu acho que a gente sofreu aí de uns anos para cá uma escolarização muito bacana, uma conscientização muito boa. Eu acho que as redes sociais, elas facilitaram muito as mulheres se exporem, né? Exporem as suas fragilidades, as suas dificuldades em relação à maternidade. Porque ouvir falar que ter filho é difícil, que é um desafio, a mulher tem muita romantização em torno da maternidade. Então, por mais que a mulher ouça falar, ela sempre espera que com ela será diferente. Mas hoje eu acho que existem muitas redes de apoio feitas por mulheres, né? E a gente consegue encontrar isso com mais facilidade. E isso facilita a atenção tanto da mulher, quanto dos familiares, quanto da sociedade, dos empregadores, né? Dos profissionais de saúde, para encarar aquela situação como sendo uma situação passível de tratamento. Muitas vezes, né? Porque difícil é para todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem as suas fragilidades. Agora, existem fragilidades que são muito comuns. A mudança da rotina da casa é muito comum, dificuldade com a amamentação é muito comum. Dificuldades com o relacionamento conjugal é muito comum. O relacionamento com o filho mais velho ou com os outros filhos que já existem são muito comuns. Então, essas situações são muito desafiadoras. Você falou uma coisa que é muito desafiador: conciliar a maternidade com a vida profissional. Né? A gente, em determinado momento, a gente se sente tão incapaz, a gente pensa, não estou sendo uma boa mãe, não estou conseguindo dar conta do meu trabalho, eu não estou conseguindo fazer nada direito. Né? Porque a gente tem que se dividir na rotina da casa, no trabalho, no cuidado com os filhos, atenção ao casamento. Então, essa multitarefas é extremamente sobrecarregante. E aí eu queria que a doutora Daiane trouxesse um pouquinho mais para nós, né, clareasse um pouco mais essa questão, porque quando a gente é mãe, e aí tem essa sobrecarga nossa para conosco mesmo, a gente quer dar conta, tem uma sobrecarga, tem uma cobrança social sobre isso, né? E como isso pode mobilizar ou ser gatilhos para doenças mentais, né? Como é que é esse impacto ali para uma doença que vai se estabelecer e às vezes vai ser levada a vida fora, né? Às vezes você consegue conter, às vezes você vai ter que administrar, mas em alguns momentos, uma vez o gatilho ali, vai ser para todo sempre, né? Sim. É uma questão que hoje a gente fala muito em torno da saúde mental, que tem contribuído muito com o adoecimento mental, é essa super expectativa que é criada em torno da mãe, entendeu?
Então, a importância da gente romper com esse super. Eu não vou conseguir ser uma super mãe, eu não vou conseguir ser uma super profissional, super dona de casa. Então, buscar ser uma mãe mais real e menos idealizada. Então, o que adoece são as frustrações. E as frustrações vêm com as expectativas. Então, assim, por mais que a internet veio ajudar muito, o Instagram, as literaturas, criou também uma expectativa muito grande de algo idealizado, entendeu? Existe a idealização em torno da amamentação, existe uma idealização em torno da rotina do bebê, e muitas vezes a gente não consegue cumprir, a gente não vai conseguir amamentar, a gente não vai conseguir ter aquela rotina desejada. O parto que foi sonhado, o parto idealizado, o parto sonhado, entendeu? Aí vem uma coisa que, assim, para mim é importantíssimo quando se fala da saúde mental materna, o sono. A privação do sono é um dos grandes fatores de adoecimento mental. Antes da gente entrar no nosso intervalo, eu gostaria que a gente trouxesse assim, o que para cada uma de vocês é o ponto fundamental do nosso assunto de hoje. Acho que você traz uma coisa bacana, que é o sono, e muitas confusões se fazem, né, com a privação do sono, né? Sim. Enfim, mas no seu ponto de vista, para hoje, né, quais são os pontos que você acha mais importante a gente estar não deixando escapar no nosso bate-papo de hoje? Eu acho que o mais importante aqui é ficar a mensagem de que a saúde mental materna importa. Que eu preciso cuidar da minha saúde mental, cada um dentro da sua nuance. Talvez o gatilho meu foi o seu gatilho é outro, cada um vai ter os seus gatilhos. É importante identificar o gatilho de cada um, mas é dar importância a essa saúde mental, porque é negligenciada. Eu cuido de várias questões estéticas, clínicas, e negligencio a minha saúde mental. Entendeu? Então, o que eu acho de mais importante aqui hoje é a gente falar dessa importância de olhar para a saúde mental. Focar na importância da saúde mental. Da saúde principalmente mental. Nessa fase onde acho que a doutora Karen e a doutora Daiane também, né, podem corroborar com isso, onde os hormônios estão ainda alterados, né? E os hormônios trabalham, vão atuar nas áreas do humor, né, na área do bem-estar de modo geral. Então, olhar para isso com mais abertura. Sim, na verdade, a mulher ela tem 2 vezes mais chances de adoecer emocionalmente no seu período reprodutivo, por conta das alterações hormonais. E dentro do período reprodutivo, o momento de maior risco de adoecimento é na gestação e pós-parto. Por isso a gente fala tanto sobre a saúde mental nesse momento, pois é o momento em que a mulher está mais vulnerável a adoecer emocionalmente. Doutora Karen, e para você, o que a gente não pode sair daqui hoje sem se aprofundar ou sem falar um pouco mais? Que a mulher precisa aprender a pedir ajuda. Uau, legal. Isso é uma coisa que eu vejo muita diferença nas mulheres que eu acompanho, na minha experiência pessoal, como que é melhor a experiência do segundo filho do que a do primeiro. E isso é melhor porque a gente baixa a expectativa, porque a gente já está mais amadurecido. Eu acho que baixar a expectativa é um sinal de amadurecimento muito grande. E você aprende a exteriorizar mais os seus sentimentos, as suas dificuldades, as suas frustrações. Você aprende a pedir mais ajuda, delegar funções, que eu acho que é muito importante, parar de querer centralizar e dar conta de tudo sozinha. Muito legal. Adorei os pontos que saíram daqui para a gente se aprofundar nos próximos blocos, né? Acho que são aspectos realmente importantes, principalmente o sono, que eu quero voltar a falar da qualidade do sono e dessa questão do segundo filho, né? Eu costumo brincar assim com o meu mais velho. Meu filho, você nasceu primeiro, não tem jeito, mamãe errou mais. Né? Porque a gente está com mais nível ansioso, a gente está com mais expectativa. A gente nasce como pais, junto com o filho. Eu digo para ele, ó, aprendi com você, então infelizmente mamãe errou um pouco mais. Mas... E tudo bem. E tudo bem, e eu te amo e tá tudo certo. Estamos aprendendo juntos. Juntos, exatamente. Mas é muito interessante. Bom, muito assunto para acontecer. Acho que vai ficar um programa muito, muito rico, assim, com experiências muito interessantes. Então, vamos junto, vamos chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Olá, já voltamos com o nosso bate-papo das 6. O assunto é Maio Furta Cor, como cuidar da saúde materna. E para reiniciar o nosso bloco, eu gostaria que as meninas pudessem trazer aqui para nós a diferenciação entre o baby blues e a depressão pós-parto. Vou começar falando então do baby blues. O baby blues é uma expressão utilizada para explicar um sentimento muito comum das recém-mães, que é aquele sentimento de tristeza que vem logo após o nascimento. E aí ele já gera um incômodo muito grande, porque aquela mulher, ela sonhou com uma gravidez, ela sonhou com a chegada do filho, ela se programou para a chegada do filho, e quando o filho chega, ela não consegue, num primeiro momento, experienciar sensações de amor, de vínculo intenso, de tranquilidade. Pelo contrário, ela se sente triste, desanimada, cansada, pensando assim, o que é que eu fui arrumar? Então, esse sentimento é um sentimento que a gente espera nas primeiras semanas após o nascimento da criança. É um sentimento que pode ser explicado por alterações hormonais, uma queda hormonal muito brusca após o parto, né? A gente sabe que a gravidez ela é um status hormonal elevado, e aí com o nascimento esses hormônios eles caem rapidamente no sangue e podem gerar alterações de sentimentos, de sensações, liberação de neurotransmissores, e junta com o cansaço, com a privação do sono, que a Daiane já falou, que a gente pode desenrolar mais, sim, que potencializa esse sentimento negativo. Eu acho que tem coisas que a gente precisa pontuar quando a gente está frente a esse tipo de queixa no consultório. Primeiro a intensidade da queixa, o tanto que essas queixas estão interferindo no dia a dia daquela mulher, daquela família, no cuidado e no vínculo, sim, com o filho. O tempo, né? Quanto tempo ela já está do pós-parto? Ela está no momento de ter blues ou ela já está passando desse tempo e a gente está liberando uma depressão? E a história pregressa. Esse, para mim, é um grande filtro. Se essa mulher já teve história de depressão em algum momento da vida, se essa mulher tem história familiar de quadros depressivos ou outros quadros psiquiátricos, porque ela pode abrir outros quadros psiquiátricos sem ser a depressão pós-parto. Neste momento, a Daiane falou que é um momento de muita vulnerabilidade, onde essa mulher está mais suscetível a doenças psiquiátricas em geral. Então, isso aí são filtros e são gatilhos que o profissional de saúde tem que estar atento e chamar a família para perto, porque muitas vezes a pessoa, o doente, ele não consegue identificar que está doente. Então o profissional tem que enxergar, o profissional tem que investigar com a família para conseguir fazer a abordagem adequada. Sim. Então, e aí a depressão pós-parto? Quanto que a gente está diante de uma depressão pós-parto? Quando esses sintomas se intensificam e não desaparecem. Entendeu? Eu tenho uma tristeza persistente por mais de 2 semanas, eu tenho um cansaço excessivo, uma fadiga, uma perda de prazer, eu não tenho prazer em cuidar do meu filho, eu questiono para que eu fui engravidar. Aí vem aquele sentimento de culpa e inutilidade, irritabilidade constante, não quer ver ninguém, o isolamento social, alteração do apetite, alteração do sono, por mais que tenha a oportunidade de dormir, não consegue dormir. Pensamentos de morte muitas vezes vão vir. É interessante falar que assim, o período do pós-parto é o período de maior risco para uma depressão psicótica no paciente com transtorno bipolar. Então, muitos pacientes com transtorno bipolar, eles podem abrir o quadro no pós-parto. Então, assim, muito além de uma depressão simples, a gente tem ainda as depressões de outros transtornos de humor. Mas, assim, e uma coisa interessante que, assim, a depressão pós-parto, ela não vai acontecer só nos primeiros meses pós-parto. A depressão pós-parto, ela pode acontecer até 1 ano após o nascimento do filho. Então, eu tive meu pós-parto foi tranquilo, os primeiros meses tranquilos, mas depois vem os desafios, né? Sair para voltar ao mercado de trabalho, sim, e deixar o filho adoecendo frequentemente, tudo isso pode gerar um estresse considerável. Corpo, né? Porque é uma mudança muito intensa. A imagem corporal é uma coisa, sim, que abala muito a autoestima
autoestima das mulheres, né? Sim. E com isso vem tudo aquilo que afeta o relacionamento conjugal, né? Ela não se aceitar e aí prejudicar o relacionamento sexual com o parceiro. E só para marcar aqui, vamos lá, só para a gente entender a diferença do baby blues para a depressão pós-parto, ela tem mais a ver com a questão do tempo e a intensidade. A intensidade, Sim, uma tristeza que persiste por mais de 2 semanas, com uma perda de prazer em coisas que a pessoa gostava de fazer. Uma espécie de apatia. De apatia e um comprometimento do vínculo com o bebê. Na depressão, a mulher, ela tem um comprometimento do vínculo, ela se sente incapaz de cuidar do filho, ela não tem prazer em cuidar do filho, entendeu? E esse sintoma traz sofrimento e prejuízo significativo na vida da pessoa. E aí acaba virando um ciclo vicioso negativo, né? Ela não tem prazer de cuidar do filho, entra a culpa e essa culpa afasta mais justamente desse bebê, porque esse bebê lembra para ela o quanto ela não é hábil para isso. E a dificuldade da mulher, e aí vem, eu falo que com a depressão pós-parto a gente tem 2 desafios. Primeiro, a mulher aceitar que ela deprimiu, porque tem uma dificuldade muito grande, porque é um momento idealizado, que ela sempre sonhou. Como que ela vai deprimir? Então, existe uma resistência muito grande em aceitar. E a segunda resistência é em relação ao tratamento, porque ainda existem muitos mitos e muitos preconceitos em torno do tratamento. E aí era a nossa próxima pergunta, né? Como lidar com a questão medicamentosa nessa fase de depressão pós-parto, que é, né, um pouco diferenciada. Então, assim, o que a maioria traz para o consultório? Doutora, a medicação vai prejudicar meu filho. Então, isso é um grande mito e um grande preconceito que ainda existe. Hoje tem medicações muito seguras para serem utilizadas, tanto na gestação como na amamentação. E o que os estudos mais mostram é justamente o contrário, que a depressão traz um prejuízo muito maior ao feto e ao bebê do que a medicação, porque a doença vai comprometer o vínculo afetivo. E o vínculo afetivo é fundamental para a formação psíquica dessa criança. O tratamento ele tem que ser incentivado. Não é só que pode, não. Ele deve ser instituído durante já a gravidez ou no momento do diagnóstico após o parto. A doutora Daiane fala uma palavra que eu acho que a gente precisa trazer mais vezes, os mitos, né? Sim, os mitos. Os mitos são falsas crenças, são às vezes ideias que um dia foram verdades e hoje não mais, porque a ciência foi evoluindo. Então, muito cuidado com os mitos e muito cuidado com a tecnologia, né? Porque a gente tende a buscar muita coisa na internet e ela é muito boa para diversas coisas, mas precisa confiar no profissional. Quando você busca um profissional, é importante você entregar a sua saúde, porque se você busca a doutora Karen e não confia no que ela te orienta, se você busca a doutora Daiane e não confia no que ela orienta, a gente sai buscando um monte de alternativas e às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? A gente sai fazendo um samba do crioulo doido aí, né? E não tem parâmetros para evolução. E daí você não sabe o que deu errado ou se poderia ter dado certo. De modo geral, dá certo, né, doutora Daiane? Seguir as indicações, fazer o uso do medicamento. O que eu mais ouço dentro do consultório das gestantes e puérperas que eu trato. Por que eu não vim antes? Isso aí. Isso é todas. Entendeu? Porque a qualidade de vida, o bem-estar e a melhora da relação com o filho que tem, não existe. Eu tenho uma paciente que ela dizia assim, eu não sei por que eu engravidei, eu quero voltar a trabalhar, eu não quero cuidar da minha filha. E depois que ela melhora, ela fez ela saiu do emprego, ela conversou com o marido, eles fizeram uma organização financeira, ela saiu do emprego porque ela se encontrou no cuidado com a filha. No maternar. E quando ela chega lá no consultório, ela falou, doutora, eu acho que eu não estava preparada para ser mãe, eu estou sentindo falta do meu trabalho, do meu emprego, está tudo muito confuso. Quando a gente trata essa mulher, ela descobre a mãe que tem dentro dela, ela consegue ser ela.
entendeu? Então, assim, é incrível o resultado que a gente tem. E é muito interessante o que você traz, de novo, falando dos mitos, né? A mulher moderna, ela tem que gostar de trabalhar fora, a mulher moderna não tem que saber cozinhar, a mulher moderna tem que, né? E é muito legal a gente começar a entender que não tem que nada, né? Tem mulheres que têm uma maternagem muito mais aflorada, outras menos aflorada, e às vezes é o pai que faz essa função da maternagem, e tá tudo bem. E tá tudo bem. É interessante a gente poder olhar para dentro, né? Entender como é que eu me posiciono, como é que eu sinto essa experiência. E cada uma vai sentir do seu jeito. Porque, eu não sei, mas acho que as pessoas são tão diferentes, não é à toa. A riqueza tá ali, né? E as experiências necessariamente serão muito diferentes. Uma coisa que eu percebo que a maternagem, ela traz muitas vivências prévias, assim. Então, o modo como aquela mulher encara o cuidado, encara aquela nova fase, depende das vivências que ela já teve, pessoais, depende das vivências familiares, das vivências sociais, aquelas mulheres que estão em torno. Então, realmente é muito particular. Durante algum tempo, a gente ouvia dizer, e eu até acreditava, que a maternidade era uma coisa muito só, né? A mulher experienciava isso de uma forma muito solitária. Vou refazer isso. Eu até entendo que existem emoções que só a mãe vai sentir, né? Até pelas questões hormonais, não só pela questão social, né? E o ser humano é um ser biopsicossocial, mas pelas questões hormonais também, que se alteram, isso vai impactar nas emoções. Mas não, a maternidade, ela não tem que ser uma experiência solitária. Quanto mais rede de apoio, melhor, mais leve. E a maternidade não é um projeto só de uma pessoa, né? A maternidade acaba sendo um projeto de uma família inteira, qualquer que seja a configuração dessa família. Então, talvez é outro mito que a gente precisa quebrar. Não é algo só da mulher. A maternidade, ela precisa ser estendida a toda essa rede de apoio que ela possa ter. E se por acaso você tem uma mulher que está vivendo essa fase e não percebeu, né, que não está sendo uma rede de apoio, vamos lá, vai fazer toda a diferença. E essa conscientização em relação ao parceiro, principalmente. Né? Porque essa mulher, naquele momento, ela está sobrecarregada. Né? Ela está sobrecarregada fisicamente, ela está sobrecarregada nos outros cuidados. Então, o apoio do parceiro é muito importante, porque antigamente a gente tinha aquela dicotomia, a mulher cuida da casa, o marido provê. Né? Mas hoje a gente consegue, os dois estão no mercado de trabalho, os dois estão em casa, os dois estão no cuidado com os filhos, então tudo precisa ser dividido adequadamente. Essa conscientização masculina, eu acho que a gente já caminhou muito. Mas temos muito para caminhar ainda. Acho que a própria mulher também tem que se abrir um pouco mais. E cobrar mais também, né? E dividir, porque ela vivencia isso de uma forma solitária, porque muitas vezes ela não se abre. Sim. Eu queria a gente está falando aqui da importância da rede de apoio, da importância do parceiro e de fato, como para a mulher faz diferença ter esse homem que a deseja mesmo grávida, que a deseja mesmo amamentando, né? E aqui eu não falo de sexo, mas eu falo de desejo, né? E se der para falar de sexo, tudo bem, mas não é isso que importa nesse momento ou nessa fase. Mas essa mulher, ela precisa se sentir ainda pertencente ao seu parceiro, né? E que ele também a pertence, não no sentido de posse, mas no sentido de parceria, né? No sentido de lado a lado, no sentido do tamo junto, né? Mas aqui me veio à mente as gravidezes indesejadas, as mulheres que optam por carreira solo, né? Como é que a gente pode, principalmente as gravidezes indesejadas, e eu sou um modelo disso, indesejada, aspas, né? Foi muito legal, acho que foi fundamental na minha vida, mas a minha primeira gestação não foi planejada, né? Então, eu gostaria que vocês falassem nos consultórios de vocês como é que chega, né? Como é que essa mulher que não tinha se programando, às vezes tem as dificuldades. Imagine sem programar, né? Como é que é isso, doutora Karen? Então, eu costumo falar que as gravidezes não planejadas acontecem nas melhores famílias e vão continuar acontecendo. Sei bem. Sempre aconteceram e vão continuar acontecendo, né? E aí,
um primeiro momento de tumulto, de turbulência, né, de rebuliço, ele acontece, mas eu acho que não é hora de fazer grandes projeções. Eu falo, vamos focar no momento, né? Vamos viver um dia de cada vez, vamos trazer essa família, né? Não sei se essa mulher tem um parceiro fixo ou não, mas quem é o apoio dela? É o pai, é a mãe, é uma irmã, é uma amiga? E aí a gente vai seguindo juntos e formando essa rede de apoio, que pode ser uma rede de apoio heterogênea, né? Sim, sim. E ela pode passar por esse momento de uma forma saudável, vivendo um dia de cada vez. Muito interessante, assim, porque de fato, né, hoje tem muitas mulheres que optam por carreira solo, né, por ter filhos. Ou às vezes nem optam, mas as circunstâncias fizeram com que ela não esteja junto mais do parceiro. Do parceiro, né? Quando eu falo, quando a mulher escolhe ter uma carreira solo, é como se ela se organizasse melhor para isso, né? Agora, existem aquelas que não se organizam, que, enfim, que até nas melhores famílias acontecem, e nem sempre esse casal fica junto, né? E como a rede de apoio aqui não tem que ser necessariamente o marido, né? Mas não, de jeito pode nenhum. ser uma rede de apoio heterogênea. Nossa, o papo rende, né? Mas vamos para mais um comercial e logo, logo já voltamos. Oi, oi, estamos de volta com o nosso bate-papo. Já no nosso último bloco, né? Logo, logo estaremos encerrando. Mas antes de encerrar, eu gostaria que a doutora Karen falasse um pouquinho sobre o parto humanizado, os impactos disso, enfim. O que você pode nos contar sobre o parto humanizado? Eu não gosto muito do termo humanizado. Eu acho que é um termo midiático. Eu prefiro usar a expressão parto respeitoso. O que é o parto respeitoso? É o parto que leva em consideração a individualidade daquela mulher. Existe um parto perfeito para todas as mulheres? Não existe. E daí, para mim, já é a primeira conversa que eu tenho no consultório para reduzir a expectativa em relação ao parto. Amém. Por quê? Eu acho que o parto ele é feito de muitos fatores. Ele é feito das suas vivências, daquilo que você recebeu na sua comunidade, das orientações que você recebeu de saúde, das experiências que você teve na sua família. Então, eu acho que muitas coisas vêm à tona. O que é necessário? O necessário é a mulher se informar e, bem informada, ela tomar decisões que tragam paz e tranquilidade. Ótimo, muito bom. Por quê? Porque independente do tipo de parto que ela tiver, o ideal é que ela lembrasse desse momento do parto com carinho. Sim. Não é todo dia que a gente põe um filho no mundo, né? Então, é um momento que você precisa lembrar, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como que foi bacana a experiência da chegada do meu filho, do parto em si. Então, quando a gente fala de parto respeitoso, é o parto único, é o parto daquela mulher, é o parto que aquela mulher se sentiu completa, que ela se sentiu respeitada nas suas questões, na sua privacidade, na sua individualidade. É claro que a gente respeita evidências científicas, sim, mas a gente precisa expor prós e contras de cada caminho que vai ser seguido para ela viver de uma forma completa. Porque existe o trauma também do parto não vivido. Uma coisa que eu vejo hoje, o parto humanizado, ele está muito na mídia. Então, a mulher escuta que uma pariu de um jeito, a outra pariu de outra, que uma parama foi maravilhoso, que a outra amamentou com muita facilidade e que foi uma coisa linda, e ela não consegue ter essa experiência. E aí ela chega extremamente frustrada porque ela só se preparou para um caminho. Acho muito legal. Esse outro amadurecimento ela precisa receber também, de que ela vai se preparar para um caminho, acho ótimo, mas que ela precisa estar pronta também para eventuais intercorrências que façam esse caminho mudar. Porque pode acontecer. E evitar comparativos, né? Exato.
parto. É o que você disse, achei muito, muito linda a sua fala sobre o parto respeitoso, assim, gostei muito, assim, porque ele é muito individualizado, né? Exato. E tem que ser coerente com cada um. E quem sou eu? Eu falo, quem sou eu para uma mulher bem orientada? É claro, gente, que eu estou falando de mulheres que procuram informação, que procuram evidências científicas, que pesquisam, que estão preparadas para tomar decisões. Não são todas. Sim. Então, a gente lida também com um público que o médico, muitas vezes, precisa decidir pela saúde daquela mulher. Agora, até uma gravidez de em risco, adolescentes, né? de risco, Exato, né? exato. Agora, para mulheres que são conscientes, que são orientadas, que estudam, que se informam, informação é poder. Informe-se, busque o melhor caminho. Né? Exato, é fácil, tá fácil. Hoje ninguém mais é enganado. Eu falo, só é enganado quem quer. Quem quer. Né? Quem quer buscar informação de qualidade, já está de muito fácil acesso. Muito, muito bacana, assim, gostei muito do parto respeitoso. Achei lindo e respeitar o que cada uma está pronta para fazer. E é isso que é. E aí tem a ver um pouquinho com a pergunta, né, que eu quero fazer com a doutora. Obrigada, muito obrigada. Mas, doutora Daiane, o que é essa mulher, né? O que as mulheres podem fazer para prevenir ou para diminuir as doenças mentais? Como é que elas podem se posicionar? Primeira coisa é romper com as expectativas, né? Expectativa gera frustração e isso aumenta o estresse, aumenta a chance de adoecimento. Então, buscar ser uma mãe mais real e menos idealizada. Cada um vai ter as suas limitações, suas necessidades e suas habilidades, vai buscar a melhor forma de maternar. Evitar comparações. Somos seres únicos e não merecemos comparação. Então, o que foi ideal, o que foi perfeito por outro, pode não ser para você. O que coube numa situação, às vezes, não cabe na outra, isso, né? Romper com tabus e regras. Cada um vai encontrar a sua melhor forma de fazer a maternidade. Cada um vai ter a sua melhor forma de maternar, reconhecer os seus limites e pedir ajuda. A rede de apoio é importantíssima. Eu falei da privação do sono, que é um dos principais fatores do adoecimento. Então, assim, eu tenho alguém que pode revezar a noite comigo, eu tenho alguém que pode ficar para que eu consiga conciliar uma noite de sono, tem alguém que às vezes pode ficar de dia com meu filho para eu poder descansar. Então, essa rede de não apoio, é ser fraco, né? Não é ser uma boa mãe. Não é fraqueza, não justamente. Pedir ajuda não é fraqueza, reconhecer os seus limites não é, muito pelo contrário. Isso daí é ser humilde e ter sabedoria. O importante também não se cobrar tanto, entendeu? Mais ressignificação e menos cobrança. A gente vai errar e tudo bem. Como que eu posso fazer para melhorar isso? Então, ressignificar as situações. Cuidar dos nossos sentimentos, entendeu? Validar os nossos sentimentos. Escutar as nossas emoções. Justamente, né? Quando a gente cuida dos nossos sentimentos, a gente também está cuidando dos nossos filhos. E buscar atividades de prazer, coisas que olhar para você também, tem um tempo para você, que geralmente depois que nasce o filho, a gente se volta totalmente aos cuidados do filho e não cuida de quem cuida. Então, ter um tempo para cuidar de você também. Não negligenciar as coisas que você gosta de fazer, porque é importante você estar bem para ter para conseguir cuidar, para ser uma maternidade leve. E assim, às vezes a gente não vai conseguir separar o nosso tempo de um jeito que a gente separava quando não tinha filhos, né? A perda da identidade é uma coisa que massacra muito a mulher, assim. Ela não tem mais o tempo para si. Então, e muitas vezes ela se sente culpada se ela tira esse tempo. Sim. Então, é ter esse tempo consciente de que isso é preciso. Esse tempo para mim, não é só para mim, na verdade, não é egoísmo meu. É que para eu estar bem com meu filho, eu preciso me cuidar. É me reabastecer de mim mesma, né? E isso é muito bacana. Eu falo muito isso pro sono. Eu falo, às vezes a gente acha que sono na maternidade é algo que não pode. A mãe não pode dormir, ela deve dormir. E a mãe dorme quando o filho dorme. Eu falo, então, o seu horário de dormir, às vezes é meio-dia.
Às vezes é 2 da tarde. E é isso mesmo, a gente dorme quando pode. E o dormir, ele é tratamento. Quando o filho chega. É restabelecimento, né? Principalmente para amamentação. A produção de leite aumenta durante o sono. Então é preciso diminuir aquela carga de estresse, de adrenalina. E outra, a mãe não dorme no mesmo quarto que o filho quando ela vai descansar. Então deixe o filho para ser cuidado por uma outra pessoa. Você vai entrar no quarto, fechar a cortina, apagar a luz e desligar. Justamente. Porque se você conseguir desligar 2 horas de um sono profundo, você já vai acordar uma nova pessoa. Já tem um restabelecimento, né? Então, aí, né? Necessário. E para quem não pode, né? Às vezes realmente não tem rede de apoio, não tem ninguém que possa deixar, o filho dormiu. Dorme junto a hora que ele dormir. Vasilha pode ficar para depois, né? Tudo mais pode ficar para depois. Se a campainha tocar, você não atende. Não atende, porque a gente precisa se restabelecer, porque é uma missão intensa, né? Demanda muito mesmo, principalmente os primeiros 6 meses, eu acho que a criança demanda muito. E não esqueçam que vai passar. As fases passam, as fases mudam e é muito gostoso a gente ter essas experiências prazerosas a cada fase. Ter experiência prazerosa a cada fase não significa ter desprazeres também em cada fase, porque nós somos seres errantes, porque nós somos normais, né? Porque a gente também se frustra, porque ser mãe é maravilhoso, mas também tem mazelas, tem desafios, também tem dores, né? E tudo isso faz parte disso. Então, não se sinta tão diferente, esses sentimentos negativos perpassam em alguns momentos nessa situação da maternagem, nesse momento onde vocês estão se readaptando, né, à entrada de um novo ser, né? É uma nova estrutura que se forma aí. Então, ficam em paz com essa missão de superação, né, mas de muito amor também e dedicação. Então, Daiane, meu muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Assim, eu acho que tinha que falar muito mais sobre esse assunto, né? Porque é um assunto muito rico e acho que a gente não esgotou nenhum terço do que pode ser falado sobre isso. É através da conscientização e do conhecimento que a gente comece o caminho para a cura, né? A gente precisa buscar, a gente está lidando aí com tantas coisas, a gente vê o adoecimento mental crescendo cada vez mais e o melhor tratamento é o que? A prevenção. E falando de prevenção, a gente tem que conscientizar. Entendeu? O primeiro passo para a prevenção é a conscientização. Então comecei a tô vendo que tem alguma coisa diferente, espera lá, tem alguma coisa diferente. Não sou mais a mesma, não estou me identificando, busque ajuda. Entendeu? Coragem para pedir ajuda. Vai conversar com alguém, não espera a situação piorar, entendeu? O problema é que muitos buscam ajuda tarde. É isso entendeu? Aí. É isso aí. Então, assim, se tem um recado importante para eu deixar assim, não demore buscar ajuda, entende a limitação, reconheça se tem algo que está acontecendo e que você não consegue se identificar naquilo e busque ajuda, procure um psicólogo inicialmente, entendeu? Vai conversar, se o psicólogo identificar a necessidade de medicação, procure um psiquiatra, conversa com o seu obstetra, que geralmente é o médico que está mais próximo, entendeu? Então, assim, é importante buscar ajuda e o quanto antes, melhor a recuperação. Doutora Karen? Eu sempre falo no consultório, o parto não termina quando o neném nasce. Então, o retorno ao seu obstetra, ele é muito importante nesse primeiro mês após o nascimento. Então, é preciso voltar para a revisão pós-parto, é preciso voltar quando finaliza o puerpério, que são 6 semanas após o parto, porque é uma fase de grande fragilidade da saúde física e mental. E, por fim, eu queria só deixar um recado, que eu falo, a maternidade, nesse nosso caminho de evolução aqui na Terra, é uma das grandes oportunidades que a gente tem de aprimoramento, né? Enquanto seres humanos mesmo. De crescimento nosso. De crescimento pessoal, né? Então, esses desafios, eles vão te fazer uma pessoa melhor. Não tenho dúvida. Né? E você vai superar, né? De uma forma ou de outra, e espero que supere com uma rede de apoio bacana. Obrigada, doutora. Então, a gente se despede desse bate-papo. Gratidão pela oportunidade e até uma outra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.